sara esta nação com o teu poder, com o olho da tua unção. Deus, sara esta nação com o teu poder, com o olho da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da tua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação, oh Senhor, sara-nos, Pai, com o teu poder, com o óleo da tua unção, aleluia. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, é assim, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, é assim, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia. Salmo 91 diz assim, no versículo 1 e 2: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus que sara, é o Deus que pode fazer todas as coisas. Ele é quem cuida, Ele é quem faz
faz e desfaz, Ele que ordena. Ele é o Senhor dos senhores, o poderoso de Israel. Ele está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E eu quero fazer uma oração para você que está em casa. Juntamente a união da oração tem muita força. Então vamos lá juntos orar e pedir ao Senhor que esteja sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, que direcione os nossos passos, o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, e que a nossa casa seja cheia da glória de Deus, e que o Senhor possa ungir os portais das nossas portas com o sangue do Cordeiro, e que tudo aquilo, meu Deus, que estiver, Senhor Jesus, tentando entrar dentro dos nossos lares, Senhor, que o Senhor possa repreender neste momento, e que a glória do Senhor repouse sobre nós, e que possa ser vista através de nós, enquanto igreja do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abençoa o nosso dia, não só o nosso dia, mas a semana que se inicia, porque estamos em tuas mãos, Senhor Jesus, e é contigo que queremos ficar todos os dias da nossa vida. Age por nós, age através de nós, e que a tua glória resplandeça sobre a nossa face, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Aleluia. Senhor. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 3, verso 20: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que gera em nós. Medite nessa palavra neste dia. Abra o seu coração para o Senhor neste dia. O Senhor te convida a se entregar neste dia. O Senhor te convida a buscar a Ele neste dia. Aleluia. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é a Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos,
Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é a tua palavra, ó Senhor. Perfeito é teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que sonhamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é a tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Aleluia. O Senhor é o Deus que faz infinitamente mais nas nossas vidas. E assim, eu creio que muitos conhecem a história de Jó. E Deus fez infinitamente mais na vida de Jó. Jó, ele era um homem íntegro. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, justo. Um homem que temia o Senhor. E a Bíblia diz que Satanás, ele via aquilo, né? E ele foi até o Senhor. E ele disse, né, ao Senhor que Jó só era fiel, que Jó só era íntegro, porque o Senhor protegia Jó, né? E o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, tocasse nos seus bens. Mas não permitiu que Satanás tirasse a vida de Jó. E a Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens. A mulher de Jó mandou que Jó se afastasse de Deus, que Jó esquecesse Deus. E Jó chamou ela de louca, né? E Jó, ele foi fiel até o fim. A Bíblia diz que o corpo dele era cheio de feridas, a ponto dele raspar as feridas. E quando a gente lê a história de Jó, Jó sofreu muito, muito, muito. Mas Jó foi fiel. Jó foi fiel. Jó foi como uma árvore que fala lá no, se eu não me engano, é no capítulo 14, eu não sei direito. Mas que fala da árvore cortada. Mas que mesmo a árvore cortada, se ela estiver com a raiz alicerçada, ela brota de novo. E Jó,
E Jó, ele foi restituído de novo, né? Quando a gente lê a história, e lá no último capítulo a gente vê que o Senhor restaurou a vida de Jó, que o Senhor restaurou seus bens, a sua saúde e lhe deu mais filhos. Então, por que o Senhor fez? Porque Jó, ele era fiel ao Senhor. Então, nós estamos vivendo numa situação no mundo muito difícil. E muitas vezes nós acabamos nos desesperando. Mas que nós possamos ter a fé de Jó, que nós possamos buscar o Senhor como Jó, que nós possamos crer no Senhor, porque tudo passa. E para tudo tem um propósito, né? Eu não sei como está aí a sua alma, o seu espírito, a sua mente. Mas lembre de Jó. Jó, ele sofreu muito, mas o Senhor restaurou Jó. E o Senhor vai restaurar tudo aquilo que tem que ser restaurado. O Senhor vai cumprir a sua palavra aqui na terra. Não importa o que aconteça, a palavra do Senhor vai ser cumprida. Aleluia, aleluia, Senhor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito sejas o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito sejas o nome do Senhor. A Ele a glória,
toda a honra seja dada a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Correrei para Ti, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus braços me entregar, pois sei que Tu me aceitas como estou. Preciso do Teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti, Senhor. Reina sobre mim, sou Tua noiva, espero e anseio por Ti. Eu correrei para Ti, meu Senhor. Minha alma anseia por Ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra Te oferecer. Quero aos Teus
ti eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti, Jesus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, Jesus. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Por ti, ansiamos por ti, Jesus, por tua presença, Pai. Ansiamos por tua volta, Senhor. Aleluia, Jesus. Ansiamos por ti, Pai. Aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Olá, graça e paz a todos. Alegria muito grande a nos encontrarmos aqui nessa manhã, e podermos exaltar, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E nesse momento eu quero convidar você a orarmos ao Senhor, fazermos um momento aqui de intercessão, né? Eu espero que a graça de Deus, que a paz de Deus esteja invadindo aí o seu lar, né? A sua vida, levando paz em meio às tribulações do dia a dia, em meio às tribulações que estamos vivendo durante esse período. Que a graça de Deus ela possa prevalecer na sua vida, na vida da sua família, tá certo? Fazendo com que você perceba o amor de Deus, o cuidado de Deus com a sua vida. Deus não é aquele que nos livra simplesmente dos problemas, né? Mas Ele caminha conosco no meio deles. É aquele que está conosco no vale da sombra, como diz o salmista Davi. E é muito importante trazermos isso à nossa memória durante esses dias, né? Que servimos ao Deus Emanuel, o Deus que está conosco em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. E certamente Ele está contigo agora. Não importa onde você esteja. Então é um Senhor que está conosco em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. E é esse Deus maravilhoso que eu gostaria de orar, né? Ao único e verdadeiro Deus. Orar por você, orar por sua família, orar por aqueles que nesse momento estão em uma situação de enfermidade, estão clamando ao Senhor por cura, por restauração. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo, né, tem efeitos poderosos, porque a oração não depende de quem faz, a oração depende totalmente de quem ouve. E certamente o Senhor, nosso Deus, Ele tem inclinado seus ouvidos
a oração de todo aquele que invoca o nome do Senhor. Então eu quero convidar você a fazer isso agora no nome de Jesus. Senhor, nos alegramos aqui, Senhor, na Tua presença, nesse momento aqui de louvor, de adoração, Senhor, onde reconhecemos, meu Deus, as nossas limitações, a nossa pequenez, Pai, onde reconhecemos, Pai, a Tua grandiosidade, Senhor, o Teu grande amor, Senhor, as Tuas graças, a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, que se renovou sobre a vida de cada um nesta manhã. E nós Te bendizemos, nós Te louvamos, engrandecemos o Teu santo nome, Senhor. Rogamos, Pai, como cantamos aqui, Senhor. Talvez esse louvor nunca fez tanto sentido. Vem sarar, Senhor, a nossa nação. Vem sarar, Senhor, o nosso estado. Vem sarar, Senhor, a nossa cidade. Vem sarar, Senhor, as nossas famílias. Vem sarar, Senhor, trazer cura, trazer restauração a todos aqueles que nesse momento, Senhor, se encontram, Senhor, em leito. Nova chance, Senhor. Reconhecemos, Pai, a Tua soberania sobre nossas vidas. Reconhecemos, meu Deus, que a Tua vontade, Pai, mesmo que seja contra a nossa própria vontade, ela é sempre boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, a despeito das circunstâncias, que a Tua vontade prevaleça, Senhor, sobre nossas vidas. E que o Senhor nos dê a percepção, o discernimento para entender, para compreender, Senhor. E para nos sentirmos seguros, mesmo em meio, Senhor, às adversidades e tribulações da vida, Senhor. Que a fé, Senhor, em nosso coração possa prevalecer sobre o medo. Que a fé em nosso coração possa prevalecer sobre a ansiedade, Senhor, sobre as incertezas do amanhã. Simplesmente por reconhecermos que o Senhor está conosco, Pai. O Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Portanto, Te louvamos, exaltamos, agradecemos o Teu santo nome nessa manhã. Agradecemos, Pai, nessa manhã, Pai, por todos aqueles que, nesse momento aqui, Pai, os voluntários aqui, os servos e servas do Senhor que estão aqui, Senhor, a respeito da situação, das circunstâncias, se reúnem aqui, Senhor, para prestar esse serviço tão importante, Senhor. Ministrarmos louvor, ministrarmos a adoração, Senhor, ministrarmos a Tua palavra, Senhor. Então que a Tua bênção esteja sobre a vida desses servos, dessas servas aqui, Senhor. Não só nessa comunidade local, mas em toda e qualquer comunidade que nesse momento se reúne também, Senhor, para igualmente, Pai, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Que a Tua bênção esteja sobre eles. Que a Tua bênção esteja sobre os nossos lares, Pai. Que a Tua cura, Senhor, alcance os enfermos, Senhor. Que o Senhor mude a nossa sorte, Pai, que essa crise passe. Pois é no nome de Jesus, Senhor, que nós choramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu para Deus já está vindo.
Estes dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouvia o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu pra Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvia o seu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue estas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu.
vai passar, vai passar. O que estamos vivendo vai passar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vai passar. Aleluia. Amém, graça e paz a todos mais uma vez. E assim, eu não sei se há necessidade ainda de eu ministrar, o ministério já mandou aqui o recado para você, né? Vai passar. Eu queria que você se apropriasse dessa mensagem de Deus para você, para sua casa, para sua família. Tempos difíceis, mas um tempo passageiro. Essa fé deve estar no nosso coração até que passe, que possamos permanecer firmes. E como a palavra de Deus nunca é demais, eu queria meditar em 2 textos aqui da palavra do Senhor. Nós temos um tema aqui que é como agir na hora da prova. Então, o pastor Lázaro pregou nesse tema aqui domingo passado com o personagem José, né? E hoje nós vamos responder essa pergunta, como agir na hora da prova, usando aqui a vida de Deus. E eu queria compartilhar com vocês aqui algumas lições preciosas sobre esse tema, como agir na hora da prova. Então, é bem verdade que esses dias o que não nos falta são provas, diversos tipos de provas, né? Temos passado por diversos tipos de provas na área da saúde, nessa crise, provas na área econômica, muita gente passando aí dificuldades, muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem perspectiva do que fazer nos próximos dias. E olha só que provas difíceis, né, nós estamos enfrentando, provas na área emocional, na área psicológica, muitas pessoas travando batalhas aí em suas próprias mentes, né, pessoas aí tendo dificuldade de controlar suas próprias emoções durante esses dias difíceis, esses dias de crise. Então, como superar essas provas? Como passar por essas provas? Como devemos agir em meio a essas adversidades, a essas dificuldades? Daniel nos traz aqui algumas respostas. Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 6. E, em seguida, falei 2 textos aqui, nós vamos também abrir em Daniel capítulo 6, tá certo? Então, Daniel capítulo 1, verso 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Como agir na hora da prova? E Daniel, ele nos traz aqui algumas lições preciosas, né? E a primeira delas tem a ver com a questão de que Daniel, logo muito jovem, logo muito cedo, Daniel tinha 16 anos de idade, quando isso que nós lemos aqui aconteceu na sua vida. Então, Jerusalém foi sitiada, né, pelo rei da Babilônia, e
e ali foram levados cativos diversos jovens, né, incluindo 4 desses jovens aqui, foram separados com um objetivo bastante específico. Esses jovens, que eram de linhagem real, deveriam ser levados para o reino babilônico, e ali eles deveriam passar 3 anos em um treinamento intensivo sobre toda a cultura babilônica. Então, foi exatamente isso que fizeram. Pegaram esses jovens, né, 4 jovens, e dentre esses 4 jovens estava ali Daniel, com apenas 16 anos de idade. E uma coisa que nós aprendemos na vida de Daniel é que, mesmo em meio a essa dificuldade que ele passou na sua adolescência, ele não permitiu que esse problema que ele atravessou no passado, esse trauma, né, que ele passou no passado, não viesse determinar o seu futuro. Então, nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Daniel é justamente isso, a superar os traumas do passado, a superar as dificuldades que ele passou no passado. E, para você ter uma ideia, Daniel, ele perdeu a sua nacionalidade, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu o seu nome, ele perdeu a sua identidade. Então, a ideia dos babilônicos aqui era fazer com que Daniel vivesse uma imersão total na cultura babilônica. A ideia é que ele esquecesse o seu passado. A ideia é que ele esquecesse seus princípios e valores. A ideia é que ele esquecesse o seu Deus. A ideia era que ele esquecesse os seus familiares. A ideia era bem pesada, né? O que eles realmente queriam fazer, e como de fato fizeram com aqueles jovens, mas não conseguiram obter êxito com esses 4 jovens que foram citados aqui, inclusive Daniel. Então, Daniel foi um homem, ou um jovem, certo? Que amava Deus, um jovem que tinha uma base sólida da sua fé, e a prova dessa base sólida que Daniel tinha na sua vida era justamente ele não permitir que a cultura babilônica invadisse a sua mente e o seu coração, dominasse a sua mente e o seu coração. Então, a ideia babilônica era fazer isso, uma lavagem cerebral, né, de modo que esse jovem deveria esquecer seu povo, seu Deus, sua família, seus princípios, seus valores, a negar a sua própria identidade. Então, esse é o primeiro ponto aqui. E a palavra do Senhor diz que, mesmo dentro dessas circunstâncias, mesmo vivendo dentro dessa adversidade, Daniel ele não abriu mão dos seus valores, Daniel não abriu mão dos seus princípios, Daniel não abriu mão da sua fé em Deus. Uma estatística diz que cerca de 50% dos jovens cristãos que entram nas universidades, eles acabam se desviando da sua fé. Eles acabam abandonando ao Senhor, né? Eles acabam sendo sucumbidos pela filosofia do mundo, e é triste essa estatística, né? É muito triste essa estatística, que nos faz pensar em diversos fatores, como, por exemplo, será que a nossa fé ela está realmente enraizada em Deus? Será que nós compreendemos, entendemos com toda intensidade o valor das Escrituras, o valor da palavra de Deus? Será que a palavra de Deus está enraizada no nosso coração? O salmista Davi diz que como é que um jovem pode se manter puro, né? E a resposta para ele é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, você que é jovem, você que nos assiste aqui, você que talvez esteja nesse momento atravessando as dificuldades de ser um jovem cristão, e a gente sabe que isso não é fácil, né? Numa cultura tão distante de Deus que nós vivemos. Então, é nadar realmente, constantemente contra uma maré, né? Uma maré muito forte, uma maré que domina a cultura. Então, hoje a gente percebe, né, como a cultura babilônica, ela domina, sei lá, as nossas músicas, os programas televisivos, né, a literatura, as notícias nos jornais. Então, o jovem, para se manter puro, como Daniel conseguiu se manter, ele realmente tem que fazer o pacto que Daniel fez. E Daniel, ele tomou um pacto na sua vida. Daniel capítulo 1, versículo 8, ele disse: contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Daniel, ele fez um pacto, né? Que é interessante também todos nós fazermos esse pacto durante esses dias tão difíceis. Eu não vou me contaminar, né, com essas iguarias.
Eu não vou comer esse alimento que uma sociedade distante de Deus está me oferecendo o tempo todo. Eu não vou me ajoelhar. Eu não vou me amoldar, né? Eu não vou me deixar corromper. Então, fé, resiliência é muito importante nessas horas, e nós aprendemos isso aqui com Daniel. Como passar, né, diante desses dias difíceis, como vencermos essa prova, né, diante desses dias difíceis que estamos passando, né, onde há toda uma cultura totalmente contrária à vontade de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus. E como você consegue se manter aí firme durante esses dias? É fácil? Não é fácil, né? Mas nós aprendemos aqui com Daniel que um jovem de 16 anos, né, que foi empurrado para essa circunstância, ele tinha que passar 3 anos e fazer uma imersão total, aprender a língua daquela nação, né, aprender toda a cultura, a ser incentivado a adorar os seus ídolos, seus deuses. Mas mesmo assim, Daniel, ele foi resiliente, né? Ele manteve a sua fé, sem vitimismo. E às vezes nós encontramos desculpas, as mais variadas, para tentar justificar o nosso fracasso de sermos resilientes, de termos uma fé firme, né? E às vezes as igrejas, por exemplo, elas tratam de fazer determinados eventos, criar determinados eventos, simplesmente para que os jovens para gerar entretenimento para os jovens. E é interessante que os anos têm mostrado que isso não é suficiente, né? Porque, na verdade, o que faz com que o jovem permaneça firme e forte na sua fé não é o entretenimento, né, mas sim uma base sólida de quem é Deus, é conhecer a Deus, né, é conhecer a sua santa palavra, tem a ver com você trazer isso para o seu dia a dia, para as suas escolhas. E nós entendemos aqui que foi isso que Daniel fez, né? Fé, resiliência, sem vitimismo, tá? Mas o interessante é saber que o passado de dor que Daniel teve não foi determinante para que o seu futuro fosse um futuro fracassado. E isso é algo também que nós aprendemos aqui. Os sofrimentos vividos, ou até mesmo erros que você tenha cometido no seu passado, não é a garantia de que o seu futuro vai ser um fracasso. Não é a garantia de que tudo vai dar errado com a sua vida no futuro. Não. Daniel nos faz ver que mesmo diante das dificuldades, né, mesmo diante das provações, mesmo diante de um passado turbulento, Deus pode sim ajudar você a escrever uma nova história. Deus pode sim fazer com que você esteja no futuro em uma posição de destaque. Deus pode fazer isso com você, assim como Deus fez com Daniel. Daniel capítulo 6, verso 3, está registrado aqui, né? Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Olha o que Deus faz, né? As adversidades, as dificuldades, a fidelidade de Daniel, e Deus vê aquilo e o coloca em uma posição de honra. Então, essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui. Uma segunda coisa é Daniel capítulo 6, verso 4, que diz também que uma das formas que Daniel utilizou aqui para vencer as provas as quais ele estava atravessando, passando, era um caráter irrepreensível. Daniel, ele tinha um caráter irrepreensível. Daniel era um jovem honesto. Daniel era um jovem cuja fidelidade estava no seu coração. O verso 4 diz isso, né? Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele. Olha que coisa linda aqui, né? Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Então, Daniel era um homem culto, ele era um homem sábio, e ele procurava viver a sua vida na perspectiva de Deus, ele procurava a direção divina para tudo aquilo que ele realizava, e isso causava inveja às pessoas que estavam à sua volta. Porque é isso que a luz faz, né? Em meio às trevas. A luz, ela prevalece, a luz, ela brilha, a luz, ela chama atenção, né? A luz também, em muitas situações, ela desperta a inveja. E com Daniel não foi diferente. E ele despertou isso nos seus inimigos, né? Pessoas que tentaram ali tramar contra ele.
mas é interessante que eles buscaram estudar a vida de Daniel, e a conclusão a que eles chegaram acerca da vida de Daniel era que não podiam achar falta alguma nele. Olha que biografia linda, né? Não conseguiram achar absolutamente nada que pudesse acusá-lo diante do rei. E essa tentativa foi frustrada. O versículo 5 diz que, finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, aqui a gente percebe que Daniel estava cercado por homens inescrupulosos, com homens que buscavam constantemente o poder, homens que maquinavam o mal o tempo todo, homens que buscavam seus próprios interesses e não o interesse do povo, políticos que haviam se corrompido de forma alarmante, sanguessugas ali da nação, pessoas que não estavam realmente preocupadas com o povo, mas com seu próprio projeto pessoal de vida. É bem parecido com o que está acontecendo no mundo, né? No mundo político, essa questão de que a nossa fé e a nossa esperança realmente deve estar no Senhor, e não em governos humanos, né? Porque todo governo humano é falho. E lendo esse texto aqui, eu confesso que não tem como não pensar na realidade brasileira, né? Política brasileira, tudo isso que está acontecendo em nossa volta. Pessoas que se dizem preocupadas realmente com o povo, mas cuja as intenções do coração, muitas vezes, o que realmente está em conta são seus projetos pessoais. Então, Daniel, ele enfrentou tudo isso, né? Políticos corruptos, um sistema corrupto, e ele conseguiu manter integridade. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava no seu coração. E nós aprendemos isso também. E é interessante que Jesus, lá em João 17, ele ora por nós. Ele orou para que o seu povo estivesse no mundo, mas não fosse do mundo. E essa oração de Jesus, ela deve ser eficiente nas nossas vidas, né? De modo que nós aprendemos com Daniel que podemos estar sem ser. É impossível vivermos, nos relacionarmos, sem nos depararmos com situações complicadas, sem nos depararmos com situações de conflitos, de corrupção, propostas de corrupção, né? É impossível viver fora desse mundo. E a ideia de Jesus foi: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A perspectiva de Jesus a nosso respeito é aquilo que Daniel concretizou na sua própria vida, de ser, mas não estar, dentro de um sistema que se corrompe, dentro de um sistema que vai contra os princípios e valores de Deus, contra um sistema que nega a divindade, contra um sistema, sabe, que te estimula o tempo todo a essa imersão, né? A você ceder, a você baixar, né, os seus princípios, os seus valores, a você negociar. O tempo todo nós somos tentados a fazermos isso. João 17, verso 16, Jesus disse: eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, essa questão que nós não devemos nos dobrar a uma cultura corrupta, erótica, violenta, como nós estamos vivendo nos dias de hoje, e nós conseguimos isso através de integridade no nosso próprio coração. Buscarmos integridade, né? Então, é triste saber que muitos cristãos acabam se amoldando a esse século, acabam baixando a guarda, acabam aceitando de forma inerte, né, a cultura babilônica chegar na sua mente e no seu próprio coração, de modo que, com o passar do tempo, dos dias, dos meses, dos anos, essas pessoas podem se tornar totalmente frias e distantes do Senhor, abandonarem ao Senhor, né? Porque lhes falta inteireza de coração. A Bíblia diz que um dos motivos da queda de Salomão foi porque ele não amava mais ao Senhor com inteireza de coração. E nós não encontramos isso aqui, comparando aqui Daniel com Salomão, né? Nós não encontramos isso acerca de Daniel. O que a gente encontra aqui acerca de Daniel é que ele era um homem íntegro. Pessoas buscaram ali algo para colocá-lo, né, em situação complicada, mas não acharam, porque ele era um homem íntegro ao Senhor. Aí eu quero fazer você lembrar do contexto, tá? Distante da sua família, distante da sua nação, distante do seu templo, da sua religião, né? Distante dos seus familiares, vivendo uma crise de identidade, né? Trocaram o seu nome, estão em uma nação totalmente alheia, distante,
E mesmo assim, ele permaneceu firme diante do Senhor. Aí isso nos faz lembrar, qual é a desculpa que muitas vezes nós colocamos diante de Deus, né, para sucumbir. Eu sempre lembro de uma ilustração de George Barna, né, em seu livro. Ele diz que, ele fazendo uma pesquisa entre evangélicos na igreja nos Estados Unidos, né, e ele constatou, e ele ilustra, dizendo a realidade daquilo que a pesquisa dizia, que era muitos cristãos se amoldando à cultura desse século, muitos cristãos abrindo mão dos seus princípios e valores. E ele usa a ilustração a rã na chaleira. Muitos cristãos que são considerados rãs na chaleira, né? Dizem que se você pegar uma rã e colocar ali na água, acender a chaleira, ela vai permanecer ali, sabe? A água vai esquentando e ela não vai reagir, ela vai permanecer. A água vai esquentar e vai esquentar tanto que pode realmente levar aquela rã à morte. Mas ela não vai reagir, ela vai permanecer naquele meio e ela vai tentar se amoldar àquele meio até a sua morte. Aí dizem que se você pegar essa rã, eu nunca fiz esse teste, você pode fazer, mandar para mim o resultado. Não faça isso, né? Não faça isso em casa, crianças. Mas você pegar uma rã e colocar na água quente, ela salta, né? E aí ele usa essa ilustração para mostrar essa realidade de que como é perigoso um cristão se amoldar a esse mundo. Não, é só uma musicazinha boba, né, qualquer, é só um funkzinho, mas a gente não deve levar de forma literal, né, essas músicas desastrosas que usam a mulher como um mero objeto sexual, um mero objeto de prazer, algo descartável, né? Aí não dá para entender, mas são coisas que o cristão ele tem que, como o apóstolo Paulo diz, repreender as obras infrutíferas das trevas. E Daniel era esse tipo de pessoa. Daniel não era uma rã, né, acomodada na chaleira babilônica, ele reagiu contra o sistema. Esses dias, aliás, o último carnaval, a gente viu aquela figura terrível. Uma das escolas de samba encenou, né, recentemente um Jesus derrotado e sendo humilhado por Satanás. Quantos de vocês lembram? Um Jesus sendo arrastado, um Jesus derrotado, um Jesus humilhado. Olha o que o mundo faz. Olha o que a cultura faz. E alguns cristãos, né, tentaram buscar os seus direitos em relação a isso, né, a essa blasfêmia contra o nosso Senhor, contra o nosso Salvador. E a justiça brasileira entende que não, isso é liberdade de expressão. Tá? Mas olha o que aconteceu posteriormente a isso, né? Estamos sem carnaval agora. Mas a questão não é essa, a questão é que a nossa fé, ela deve ser uma fé firme, a nossa fé deve ser uma fé que nos possibilita discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus, discernir aquilo que traz edificação para a minha vida e aquilo que pode atrapalhar e trazer destruição para a minha vida. É preciso ter essa percepção. Amém, amados? Então, nós aprendemos isso aqui também. Daniel capítulo 6, versículo 4, nós aprendemos também que foi através da perseguição, né? Aprendemos que Daniel, ele sofreu perseguição por causa da sua fé. O resultado da integridade de Daniel o levou a muitas situações de confronto. Muitas situações de confronto que muitas vezes nós tentamos, né, evitar. Não, você está numa sala ali universitária, você sabe que seu professor é ateu, e aí ele começa a ridicularizar a sua fé, mas você fica calado, você não quer, sabe, ali partir para o confronto. Você não quer defender a sua fé porque é mais confortável você ficar ali caladinho, e simplesmente ouvir. Mas Daniel não era esse tipo de pessoa. Daniel era aquele que estava disposto a brigar, estava disposto a defender a sua fé, estava disposto a não negociar a sua fé, e ele, consequentemente, sofreu perseguição. Ele foi perseguido, né, pelos seus. Daniel 6, verso 7 diz: todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Então, olha só a artimanha dos seus inimigos, né? Eles perceberam que a única forma de atingir Daniel seria utilizando a sua fé. E aí eles criam esse decreto, né?
Ninguém poderia orar mais a nenhum outro Deus, né? Porque os reis eram considerados divinos na época, e foi assim que eles conseguiram armar para cima de Daniel. Daniel, ele não obedeceu o decreto do rei. Em dias de decreto, né? É interessante isso. Ele percebeu que esse decreto não era de Deus, ele percebeu que esse decreto estava acima daquele que tem todo o poder, toda a honra, toda a glória e todo o domínio, e ele não parou de orar. A ideia era fazer com que Daniel parasse de orar, né? Mas ele, mesmo sabendo do risco de morte, Daniel, ele simplesmente foi lá para o seu quarto, fechou a sua porta e orou ao Senhor. Daniel era um homem de oração, e nós aprendemos isso aqui também, tá? Que Daniel, ele era um homem de oração. Como vencer as provas, meu irmão, minha irmã? Oração. Tá? Temos que orar, temos que levar uma vida de oração. É a oração que nos prepara para vencermos situações de provações. É justamente a oração, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Então, como é que está a sua vida de oração, né? Como é que está a nossa vida de oração? E Daniel, ele nos mostra que ele era um homem que orava ao Senhor constantemente. O texto diz que Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. Então, era um homem que certamente tinha a oração, né, a intimidade com Deus, e era por isso que era um homem cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de vida. Tá? Porque a nossa proximidade de Deus faz isso. Quando a gente se aproxima da fonte de toda a vida, o que é que acontece com a gente? A gente se enche de vida. Né? E era assim com Daniel. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo, ele diz: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, uma prova de que de fato estamos, conectados com Deus, é que nós vamos incomodar, né? É que nós vamos sofrer perseguição por conta da nossa fé, por conta dos nossos posicionamentos, por conta de defendermos os nossos princípios, os nossos valores. E isso invariavelmente vai levar você a confrontos, a perseguições, né? E aí eu olhando aqui, e anotei aqui, como é que está a perseguição da igreja no mundo? De acordo com as missões Portas Abertas, mais de 260 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Cristãos ao redor do mundo têm negado seus direitos quanto à liberdade religiosa, tornando-se vulneráveis à hostilidade em diferentes esferas da vida, na individualidade, na família, na comunidade, na nação, na igreja. E quando é que a perseguição religiosa ocorre? Aí eles pontuam aqui, né, aquilo que mais acontece. Não tem seus direitos de liberdade religiosa garantidos. Olha que interessante, né? A perseguição à nossa fé geralmente vai tentar tirar de nós a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade de nos reunir, de orarmos, de adorarmos ao Senhor, a liberdade de compartilharmos a nossa fé. Algo que está garantido também na própria Constituição no Brasil. Mas no mundo, como é que está a igreja no mundo? A perseguição religiosa ocorre quando esses direitos são retirados. A perseguição acontece quando a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas. A perseguição acontece quando são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los. Quando eles são agredidos fisicamente ou até mortos por causa da sua fé. Quando eles são presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Perseguição religiosa, né? Aliás, perseguição é um dos sinais da volta de Jesus. Tá? Então, o esfriamento do amor no coração também da igreja. Tá? E a perseguição é um dos sinais também que apontam para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Daniel, ele viveu isso no seu tempo, né? Perseguido por conta da sua fé, perseguido por ser um homem íntegro, perseguido por ser fiel ao seu Deus. Daniel capítulo 6, verso 10. Por favor, abra aí, se você está nos acompanhando. Daniel capítulo 6, versículo 10, certo? Isso é uma grande lição para todos nós aqui também.
devemos aprender com Daniel. Se você quer ter vitória sobre as adversidades, se você quer sair da provação, né? A palavra do Senhor diz aqui, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Oração, né? Fidelidade ao Senhor. Daniel manteve a sua vida de oração, mesmo sabendo que os seus inimigos haviam tramado contra ele para o matar, né? E assim ele fez. Tá? A palavra do Senhor diz que o rei já estava afeiçoado com Daniel, né? E ele ficou muito triste, o próprio rei, quando os seus líderes, né, vieram com essa artimanha, e ele realmente ali validou aquele decreto, ele não podia voltar mais atrás. E aí ele vai conversar com Daniel, e ele diz para Daniel, olha aqui, o teu Deus te livre da boca dos leões, né? E aí Daniel foi jogado ali na cova dos leões. E aí a palavra do Senhor diz que o rei ficou ansioso. A palavra do Senhor registra, é interessante esse registro, né? Que o rei ele não conseguiu dormir. E no outro dia pela manhã ele saiu correndo ali até a cova dos leões, né? E para sua surpresa, e eu acho que esse homem já estava cheio de fé, esse rei, né? E ele acaba se deparando ali com Daniel vivo, né? E a partir dali ele acaba decretando um novo decreto, dizendo que toda a nação deveria ali adorar, né, ao rei de Daniel. Os seus inimigos foram jogados ali na cova dos leões, né? Mas é interessante aquilo que Deus faz, aquilo que o Senhor realiza. Então, com as nossas orações, nós também podemos, assim como Daniel, obtermos vitórias. Nós podemos, sim, obtermos vitórias. A oração, ela fecha bocas de leões. A oração, ela salvou os seus amigos da fornalha, né? Seus 3 amigos que foram jogados na fornalha. Então, a oração, ela tem esse poder de trazer livramento, né? E a igreja, é lógico, né? A igreja para obter vitória, para vencer a adversidade, para vencer esse período de prova que estamos vivendo, devemos orar, devemos buscar ao Senhor em oração, e nós aprendemos isso aqui, né? No nome de Jesus. E uma última coisa que eu queria compartilhar aqui, algumas lições aqui preciosas sobre como vencer as provações da vida. Daniel capítulo 6, versículo 22. Então temos que ser homens de oração, mulheres de oração, né? E Daniel também nos mostra aqui que você nunca, em momento algum, você deve perder a perspectiva da proteção de Deus na sua vida, a despeito das circunstâncias mais difíceis que você esteja vivendo. Você nunca deve esquecer da perspectiva da proteção de Deus na sua vida. É interessante, nós não temos tempo aqui, Daniel capítulo 10, Daniel recebeu de Deus uma revelação tremenda de como seria o futuro, né? Alguns especialistas dizem que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. Ele recebeu uma visão do desfecho futuro. E quando o anjo vai lá, né, dar aquela mensagem para Daniel, ele faz uma oração ao Senhor, e o anjo, quando chega lá, diz que ele estava em uma batalha espiritual, né? 10 dias lutando ali contra um principado, até a oração chegar a Daniel. E quando aquele anjo chega a Daniel, ele diz que Daniel é um homem muito amado por Deus. Tremendo isso, né? Você já pensou? O teu nome está na roda de conversa de anjos. Daniel era esse tipo de homem. Um homem conhecido por anjos, um homem conhecido por Deus, né? E quando aquele anjo chega ali, ele fala para Daniel acerca do amor que Deus tem por ele. E às vezes nós perdemos essa perspectiva de que nós somos alvos do amor de Deus, né? Somos alvos do amor de Deus. Aquilo que está escrito lá, né? A menina dos meus olhos. É uma das formas de você tentar estabelecer esse sentimento que Deus tem pelo seu povo, ou por sua igreja, agora no Novo Testamento, né? Nós somos alvos do amor de Deus. O salmista Davi diz lá no Salmo 23, que a bondade de Deus, ela nos persegue todos os dias. Somos alvos da bondade de Deus. E a ideia desse salmo é a seguinte: é um caçador implacável, a busca da sua caça. A ideia é essa, né, do texto. Então, um caçador que está ali,
Você é alvo da bondade de Deus, você é alvo da graça de Deus. Deus está mirando em você e Deus nunca erra um tiro. Era essa perspectiva de Davi tinha acerca do seu relacionamento com Deus, acerca do seu cuidado com Deus, acerca da proteção de Deus na sua própria vida. E, gente, acredite, em momentos de dor, em momentos de adversidade, isso faz uma diferença enorme, né? Ali, naquele leito de hospital, talvez muitas pessoas estejam exatamente numa situação como essa, né? E você simplesmente acreditar na bondade de Deus, na proteção de Deus, no livramento de Deus, sabe? E você simplesmente descansar no fato de que Deus te ama e que Deus tem sempre o melhor plano para você. Isso exige fé, né? Até mesmo se o plano for, filho, filha, vem para casa, vem para o meu encontro. Vem para o meu encontro. Então, Daniel, ele tinha essa perspectiva. Ele orou ao Senhor, ele foi jogado ali, né, na cova, e ele descansou no Senhor. E eu acredito que Daniel tinha essa fé, de se o Senhor me livrar, amém. Se o Senhor não me livrar, glória ao Senhor, eu vou ao encontro dele. Essa era a perspectiva de Daniel, né? E Daniel 6:22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Tremendo, né? O meu Deus enviou o seu anjo. E é assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, diz o Senhor. O anjo do Senhor está ao nosso derredor. Então, servir a Deus é a ter certeza no seu coração de que Deus está conosco sempre, em toda e qualquer circunstância. O Deus que nos livra da boca do leão, né? O Deus que nos livra da fornalha ardente, um Deus que nos livra de qualquer situação segundo a sua vontade, em o nome de Jesus. Eu queria concluir lendo aqui com vocês Daniel capítulo 6, o verso 25 e 27, onde há um registro aqui que Daniel honrou a Deus, foi honrado por ele, e Deus foi exaltado pelo testemunho de Daniel. É o que o texto diz aqui. Daniel, e nós estamos encerrando aqui, então se o ministério de louvor quiser se aproximar aí, fiquem à vontade. Daniel capítulo 6, verso 25, está escrito: então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Você que nos escuta aí, você que nos acompanha, eu queria terminar trazendo essa promessa gloriosa para a sua vida. O Senhor é aquele que está conosco em toda e qualquer circunstância. É interessante que o Império Babilônico caiu, né? Mas Daniel, ele permaneceu de pé. Daniel, ele serviu a 4 imperadores. Daniel, ele serviu a Nabucodonosor. Daniel serviu a Belsazar. Daniel serviu a Dario. Daniel serviu a Ciro. E é isso que nós devemos fazer com todo o nosso coração. Então, queridos,
Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata.
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Glória a Deus. Queria fazer uma oração com você para encerrarmos esse momento aqui precioso na presença de Deus. Senhor, nós queremos, Pai, te louvar, te agradecer por esse momento aqui, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. E eu quero nesse momento pedir que a tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada servo, cada serva, Senhor. As famílias que nos acompanham, Senhor. Que a tua graça, que a tua paz, que o teu amor, que o teu livramento estejam invadindo, Senhor, esses lares. Rogamos também por aqueles que estão de luto, Senhor. Te peço pela irmã Ivaneide. Peço que o Senhor, e eu creio, Pai, que a tua serva está sendo consolada pelo teu Espírito. Rogamos que o Senhor supra as suas necessidades, Pai. Que o Senhor leve paz para o seu coração. E que o Senhor possa se revelar como Deus de amor, como Deus de cuidado. Que o Senhor esteja com ela, Senhor, no nome de Jesus. Assim também, Pai, como outras famílias, Senhor, que estão de luto agora nesse momento. O Senhor é o nosso consolador, Senhor. E nós cremos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam, Senhor. Então que o Senhor esteja renovando a fé, renovando a esperança dessas pessoas, em nome de Jesus. Tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, abençoadora também, uma semana de vitória. No nome de Jesus, que nós choramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família abundantemente. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigada, meu Pai, por este momento. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesta dia, Senhor. Obrigada, Senhor.
Somos gratos a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia.